Vindo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. O texto que eu quero compartilhar nesta oportunidade está no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, versículo de número 9. É muito conhecido por todos nós, mas temos aqui uma grande revelação da palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida. Está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo de número 8 do capítulo de número 1, só voltando um capítulo, está dizendo assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu, ele está num grande momento, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, em um momento de restauração, um momento de edificação, de trazer novamente a intimidade do povo com Deus e trazer a glória de Deus para aquele lugar que já estava afastada, já havia mais de 40 anos. O profeta Ageu agora se levanta para poder profetizar, para pedir para o povo prestar atenção naquilo que estava sendo feito. Porque na época do profeta Ageu, o povo voltou para casa e eles estavam se lamentando porque a glória do templo de Salomão fora destruído. E por essa glória ter sido destruída, eles imaginavam que nunca mais Deus iria se fazer presente, porque o que eles se lamentavam era da suntuosidade, da grandiosidade, da riqueza, da fama que tinha o templo que fora feito na época do reinado do grande rei Salomão. Quando eles voltam para casa, eles olham a miséria que está o povo, já não tinha ouro, não tinha prata, não tinha condições financeiras, e eles achavam que a glória de Deus vinha através de aparência, porque se ouvia em todas as nações do Oriente que o grande Deus de Israel se fazia presente ali e vinha a todas as nações para ver a magnitude que era aquele templo, aquela coisa mais linda do mundo, que era uma coisa fantástica, sobrenatural, feita de ouro, madeiras de lei, pedras preciosas. Era uma fama tão grande que atraía pessoas do mundo inteiro para ali, para aquele local. E o povo não ia para o templo de Salomão por causa da glória de Deus, mas por causa da glória do próprio templo. Então, começou-se a ter uma idolatria àquilo que fora feito, pelo material, pela construção, e não pelo Deus que permitiu que fora feito toda aquela estrutura, toda aquela riqueza, toda aquela magnitude. Deus foi começando a ficar de lado por causa do material, por causa da aparência. Então, por causa disso, o que é que Deus fez? Já que vocês estão adorando mais a criação do que o Criador, mais as coisas terrenas do que as coisas dos céus, eu vou deixar com que vocês fiquem pela sua mercê, pela sua própria vontade. E isso é um perigo muito grande quando nós damos muito mais atenção, amamos muito mais as coisas do que a Deus. Às vezes nós amamos mais estar a igreja, a história da nossa igreja, a história do ministério, do que o Deus da igreja, o Deus do ministério. Porque a maioria das vezes tem pessoas que elas são mais fiéis aos pastores, aos ministérios, do que ao próprio Deus, que é o Deus dos pastores e do ministério. E aí que tem um grande problema que vem sobre todos nós na humanidade, que nós ficamos nos perguntando: por que diversas coisas acontecem na minha vida, sendo que eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa boa, eu amo estar na igreja, eu amo ajudar, eu amo estar fazendo o meu ofício, né? E por que será que eu estou passando por tanto isso e vem cativeiro sobre a minha vida e as coisas começam a não andar? Vai aqui uma reflexão e um conselho para você.
avalie, porque às vezes você está fazendo a coisa certa e de maneira errada. E era isso que estava acontecendo. O objetivo do povo ir buscar a Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, que fazia maravilhas e que faz até o dia de hoje, isso aí foi perdido. Ao invés do povo ter ido por causa desse Deus, estava indo por causa da construção que falava do Deus, e não do Deus que falava das construções. Foi por isso que veio a grande destruição do templo. E o povo começou a perguntar naquela época, mas cadê Deus? Sendo que Deus tinha falado que, segundo Crônicas 7,14, que Deus estaria naquele lugar, a glória dele estaria ali, que ali naquele lugar estaria sendo ouvida todas as orações, que ele se faria presente. E por que que esse Deus falou isso tudo, ele permitiu que tudo aquilo ali fosse destruído? Olha só que coisa tremenda. Deus saiu do cenário e deixou a construção. O que Deus fala, ele promete, ele cumpre. Mas se a gente não prestar atenção nos nossos objetivos e para onde nós estamos caminhando, nós podemos até estar fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Aí veio a destruição, levar o povo cativo para a Babilônia, saquear o ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira de leite, tocaram fogo no templo, destruíram Jerusalém, ficou tudo em ruínas. E o povo que era filho do dono do ouro, da prata, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fazia e acontecia, agora foram filhos de Deus, filhos da promessa, agora sendo tratados como escravos. E eles se perguntavam, como adoraremos a Deus em terra estranha? Por que que Deus permitiu que nós viéssemos para cá? Por que permitiu que nós estivéssemos aqui como escravos? Olha que coisa tremenda. E aí a culpa caía sobre Deus. Por que Deus? Por que Deus e por que Deus? E eles não paravam para prestar atenção e perguntar como nós devemos perguntar para nós mesmos. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu fiz isso? Por que eu cometi isso? Por que que eu não voltei? Por que que enquanto foi tempo eu não tomei um jeito e não parei? Porque sempre há uma oportunidade. Não importa o que você fez ontem, importa a direção que você vai fazer a partir do dia de hoje e da história que você irá construir. É isso que Deus precisa, de que você se levante, que você tome atitude e não fique parado nas mesmas coisas. É por isso que tem muitas pessoas que são muito felizes nas coisas materiais, mas são infelizes nas coisas espirituais. E Deus está nos chamando a um tempo de mudança de mentalidade. E nesta época, Ageu se levanta quando o povo vem e Deus vai falar sobre a reconstrução de novo do templo. E o povo olhava, mas como Deus vai se fazer presente se nós não temos prata, ouro, pedras preciosas, madeiras de lei? O que é que nós iremos fazer? Olha que coisa linda a revelação disso aqui. Deus estava dizendo para eles, olha, eu quero que vocês aprendam que a minha glória não é por causa de bens materiais, de riqueza. Eu habito em seres humanos e em coisas simples. Versículo de número 1 está dizendo assim, no capítulo de número 1, versículo de número 8, está dizendo, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. O que Deus estava querendo é que o povo edificasse a casa de madeira. E a casa, o templo de Deus, na época de Ageu, ele foi construído de madeira e de barro. Madeira e barro. É como se fosse o cimento, a argamassa, era o barro. Madeira por dentro e barro por fora. Madeira por dentro e barro por fora. Eu não sei se você consegue entender a revelação, porque quando Deus fala subir ao monte, a palavra subir, ela se quer dizer inclinar-se para cima, se esforçar, porque ninguém sobe um morro, ninguém sobe uma montanha sem esforço. E você, para subir a algum lugar alto, você tem que olhar para cima. Tem que ter esforço, e todo esforço traz sacrifício. A primeira revelação aqui é que Deus estava dizendo, vocês têm que voltar novamente a sacrificar para o alto. Parar de ficar sacrificando e olhando para a terra. Deus estava dizendo para o povo, olha, eu quero que vocês se esforcem. Olhe para mim, olhe para o céu, que é daqui que vem o teu socorro. O teu socorro não vem de baixo, o teu socorro vem de cima.
E para poder estar em cima precisa ter um sacrifício, um esforço, porque nada é de qualquer jeito, nada é por acaso, tudo precisa se ter um esforço na vida, para estudar, para trabalhar, para pagar conta, para sustentar a família, para aguentar diversidades da vida, precisa de esforço. E para com Deus também é a mesma coisa. Por isso que no versículo de número 8 do capítulo de número 1 está dizendo: subi ao monte. Subir monte, monte se fala de presença de Deus. Sobe, se esforça para vir à minha presença. Vocês precisam vir à minha presença, que antes no tempo de Salomão, Deus veio com a sua presença. Agora Deus estava dizendo, agora que eu preciso que vocês venham à minha presença. Porque quando a gente desperdiça uma oportunidade, Deus ele sempre dá um jeito de poder nos dar outra oportunidade. Se uma oportunidade foi fácil, agora a segunda, se a gente perdeu, a segunda a gente tem que ter mais sacrifício. Deus já fez primeiro. E se eu desprezei, agora eu tenho que pagar o preço, porque eu desprezei aquilo antes primeiro. Olha que coisa linda. Então subir, buscar a minha presença, vim para a revelação, vem para cima, vem para o monte. E desse monte trazer o que? Madeira. Irmãos, olha que coisa linda. Se você olha a geografia ali de toda Israel, não tem um monte que tem madeira ali perto, é tudo de pedra. É tudo de madeira, é longe de onde tirava. Olha que coisa linda. Deus está dizendo, eu preciso que vocês se esforcem para poder trazer madeira para edificar a casa. A grande revelação aqui, na hermenêutica judaica, que é o Pishat, Remesh, Drash e o Sod, né? Da grande revelação, se quer dizer que no Drash está se falando sobre algo que Deus está implantando, falando para o futuro. Olha que coisa tremenda. E o que isso está se trazendo? Que depois do Drash vem o Sod. O Sod significa segredos. Qual é o segredo aqui? Está apontando para a época de Jesus, que nós precisamos hoje aprender isso, como esse subir ao monte. Subir ao monte da revelação, o monte da crucificação, e trazer madeira. Madeira se fala de cruz, cruz se fala de sacrifício, e sacrifício se fala de Jesus Cristo no Calvário. O que está sendo remetido para nós, para o Sod dos dias de Jesus, que quando estava se falando, e Ageu vocês precisam subir ao monte da revelação e trazer a mensagem da cruz, a mensagem da madeira, a mensagem da palavra. Precisa se esforçar para carregar a mensagem da cruz do evangelho, a cruz de salvação, a cruz do sacrifício de Jesus Cristo. Estava se implantando para o dia de hoje. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia ela se interliga. Subi ao monte da revelação e trazei a mensagem da cruz. Se esforce para carregar a mensagem da cruz, e dela vai edificar a casa. Toda casa espiritual, ela só pode ser edificada através de uma estrutura que nós temos dentro, através da mensagem da cruz. Isso se fala de coisas espirituais. Nós, como servos de Deus, nós só estamos de pé por causa da madeira, a mensagem da madeira, a mensagem do evangelho, a mensagem do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Essa mensagem que ela foi tirada dos altares, quase nós não vemos mais e ouvimos a mensagem do sacrifício, a mensagem da cruz do Calvário. Essa mensagem é que sustenta a igreja nos dias de hoje, sustenta todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus nessa rádio que está aqui todos os dias, 24 horas. É a mensagem da cruz que sustenta o crente. Então, para carregar a mensagem da cruz, você precisa olhar para o alto. E Jesus disse isso: quer me seguir? Pegue a tua cruz e me siga. Ninguém que carrega a cruz de Jesus Cristo e deixa ela é apto para o reino. Então todo aquele que carrega a sua cruz fielmente, olhando para o céu, ele é edificado. Porque sem a mensagem da cruz nós não somos nada. Sem a mensagem da cruz nós apenas falamos de palavra, falamos de sacrifício. Mas se esta palavra, se esta mensagem da madeira não me edificar, não edifica mais ninguém. Então vamos lá. A casa era feita o quê? De barro e madeira. Barro se fala do homem, que o homem foi feito do pó da terra. Isso é tipologia bíblica.
não é? Drache e o sode da revelação é que a madeira, ela se fala do sacrifício, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, e a madeira ela era tampada pelo barro. Isso se fala do ser humano, que a mensagem ela fica dentro da gente. A mensagem da cruz ela fica dentro do crente, dentro do ser humano, barro por fora, madeira por dentro. Nós somos aparentemente pessoas normais, mas por dentro de nós somos edificados pela mensagem da madeira, pastor Anderson. Sem a mensagem da madeira nós caímos, nossa casa é edificada na areia. Sem a mensagem da madeira nossa casa não é edificada na rocha. Então só somos edificados e fortalecidos, só estamos de pé por causa da mensagem da madeira. E era isso que Deus estava dizendo, que a glória dele seria maior do que a primeira casa. Por quê? O povo pensava que ia ser com mais quantidade de ouro e pedras preciosas. Não, porque estava falando não de uma glória que era estática, que a glória dos dois templos, o Mishkan no deserto, o tabernáculo de Moisés e agora o templo de Salomão, era fixo em um lugar só, ali só tinha uma glória. E agora Deus estava apontando para os nossos dias atuais, para o Novo Testamento, que a glória dele, desta última casa, não é da primeira, é a glória da última casa. Há quem diz que é a glória da segunda casa. Não, aqui é a glória da última casa que está falando, né? E está dizendo que a glória da Aharon, né? Kavod Aharon Bait Gadol, está dizendo que a glória da última casa, o que está dizendo? Ela será maior do que a da primeira, da última. Quem é esta última casa? Pare para prestar atenção. Nós somos a casa de Deus. A glória antigamente era uma só, num lugar só estático. E Deus estava apontando para os nossos dias atuais, isso que é a revelação da palavra, que nós seríamos a glória do Senhor, a última casa que iria portar a glória da presença de Deus, com a mensagem da palavra, com Deus morando dentro. Hoje, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, a glória de Deus, a presença de Deus está em nós, e é por isso que a glória desta última casa, que somos nós, depois do sacrifício de Jesus no Calvário, é maior do que o templo de Salomão, do que o tabernáculo de Moisés, porque antes era uma glória num lugar só, e agora essa glória iria se espalhar pelo mundo inteiro. Olha quanta glória de Deus que tem na sua igreja, olha quantos crentes tem ao redor do mundo inteiro, olha quantos crentes tem aqui no nosso país, olha quanta glória, olha quanto, você é uma glória de Deus ambulante, você é um templo de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos a presença de Deus, quer dizer, a presença de Deus está em nós, e nós carregamos essa presença. Era isso que Deus estava dizendo no livro do profeta Ageu, dizendo que a glória desta última casa, que seria maior, que seríamos nós, seria maior do que a glória da primeira, porque nós seríamos de barro, com a mensagem da madeira, edificados para a glória de Deus. Então nós somos esta presença de Deus, que carregamos, melhor dizendo, a presença de Deus neste lugar. E Deus, como ele sabe de tudo, já estava falando há muitos anos antes de Cristo, que quando Cristo morresse no Calvário, nós iríamos trazer essa mensagem do exemplo do sacrifício de Jesus no Calvário, e nós iríamos trazer essa glória, e essa glória iria entrar na gente. Por isso que nós somos o templo de Deus, e o templo de Deus que somos nós, ele é santo, e nós somos essa glória que se espalhou por todos os lugares. Isso é coisa tremenda. A glória desta última casa, nós somos a última casa, não terá outro templo. Ela é maior do que a da primeira. Antes aqui a gente pode ver que está escrito na língua portuguesa que será maior. Mas no hebraico não está dizendo que será, está dizendo é maior. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Então você é portador da presença de Deus. A glória de Deus, ela habita na vida do crente. Quantas glórias nós temos que viver e nós podemos viver, e quantas que nós deixamos de viver e porque nós não estamos vivendo. Então, de acordo com o que o profeta está falando, da revelação de Deus, é sempre olhar para cima. Quem sempre está olhando para cima,
ele nunca vai reclamar da cruz que ele está carregando. Cada um de nós temos um sacrifício, mas nunca deixe de olhar para cima. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, com essa palavra. Amém.